Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a PEC 19 e o STF. Eu vejo muitos comentários, pessoas perguntando sobre essa questão de se o STF pode derrubar a PEC 19 aí num controle de constitucionalidade. Primeiro, a gente tem que fazer um exercício, né, e ver que ainda a PEC ela está no estágio de proposta de emenda à Constituição. Tá? Ela não virou ainda, né, uma emenda constitucional. E eu entendo que esse controle de constitucionalidade deve ser feito quando, né, e se a PEC virar uma emenda constitucional, ok? E vamos supor que deu tudo certo, foi aprovado no Congresso, e aí a PEC 19 virou uma emenda constitucional. E aí, sobre essa emenda constitucional, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, como foi proposta aqui em relação ao piso da enfermagem? E a gente tem que entender uma coisa. Existe uma diferença entre uma lei e uma emenda constitucional. Tá? A lei está sujeita ao controle de constitucionalidade, tá? Como, né, foi o caso e a questão da lei do piso da enfermagem. Mas eu entendo que, e esse é o meu entendimento jurídico, tá? Eu entendo que, lógico, tem pessoas que podem entender de forma contrária, mas no meu entendimento, a emenda constitucional só está sujeita ao controle de constitucionalidade se ela ferir cláusulas pétreas, tá? Que estão no artigo 60 da Constituição. Tá? Então, se tivermos uma emenda e ela não ferir nenhuma cláusula pétrea, eu entendo que não pode haver aí uma ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Não pode haver um controle de constitucionalidade. Por quê? Só pode ter esse controle, tá, se houver aí afronta da emenda constitucional em algumas das cláusulas pétreas, tá? E aí eu já vi a argumentação, né, no sentido de que, né, quando existe aí a quebra do pacto federativo, né, está ferindo uma cláusula pétrea e aí, por exemplo, uma emenda poderia sofrer aí o controle de constitucionalidade, tá? E pode ser que exista uma argumentação, tá, de que se a PEC passar, né, e virar uma emenda constitucional, trazendo 30 horas, né, como base de trabalho, tá, para a enfermagem. Então, teremos que, teoricamente, ter o piso calculado com base nessas 30 horas, em detrimento, por exemplo, de 44. Né? Então, pode-se haver um aumento, né, do custeio. Tá? E aí pode-se tentar dizer que está sendo quebrado o pacto federativo, né? Que a questão da federação é uma cláusula pétrea, tá? Que está no artigo 60 e não pode ser afrontada. Então, pode-se haver o argumento de que se essa PEC, né, virar uma emenda constitucional, né, ela pode afrontar o pacto federativo. E eu entendo que não, e explico por quê. Tá? Na emenda constitucional 127, eu entendo que já está muito bem delineado e a fonte de custeio do pagamento do piso, que são os recursos que a União passa, né, para os outros entes federativos complementar o piso. Então, a emenda 127, no meu entendimento, já deixa claro de onde virá o custeio do piso da enfermagem. Então, eu entendo que se essa PEC 19 virar uma emenda constitucional, ela não estará ferindo nenhuma cláusula pétrea, lembrando mais uma vez, é o meu entendimento jurídico, né? É lógico que existem outros advogados que pensam diferente de mim, pode ser que os ministros pensem diferente de mim, mas eu entendo que do jeito que ela está escrita não está ferindo nenhuma cláusula pétrea, tá? E por isso eu entendo que, do jeito que ela foi escrita e a emenda 127 trazendo a fonte de custeio, né, entendo que não pode haver uma ação direta de inconstitucionalidade sobre, né, a emenda que pode, né, ser oriunda da PEC 19, tá? Entendo que não existe aí uma argumentação jurídica, tá? Para poder defender que existe aí uma quebra do pacto federativo, tá? Eu entendo que não há, tá, uma chance, né, dessa argumentação jurídica, né, ser vencedora. É lógico que esse é o meu entendimento jurídico e os ministros podem entender diferente de mim,
né? E eu respeito os outros entendimentos jurídicos, tá? E, logicamente, que, né, se eles quiserem, né, argumentar de forma diferente da minha, né, a argumentação deles que vai valer, né? Mas esse é o entendimento jurídico que eu construí, tá? E aí, se você quiser se aprofundar mais um pouco sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade sobre emendas constitucionais, né, eu indico para você, é uma leitura densa, tá? É um livro aqui de quase 1.700 páginas, tá? É Curso de Direito Constitucional, tá? Esse livro aqui é do próprio ministro Gilmar Mendes, ok? E aí você vai encontrar isso aqui que eu estou falando sobre a questão do controle de constitucionalidade de emendas constitucionais na página 1213, 1214 e 1215. Tá? Já estou facilitando. Se você quiser buscar esse livro em alguma biblioteca, né, ou se você tiver esse livro aí, você pode olhar aqui e aí você vai ver essa questão do controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, tá? Que é diferente do controle de constitucionalidade de uma lei comum, tá? De uma lei comum, é diferente, tá? No meu entendimento e pelo que eu entendo aqui, no entendimento dos doutrinadores também, tá? Existe uma diferença entre o controle e outro, né? Numa emenda constitucional eu entendo que não é tão simples só chegar e apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade. Tem que provar que houve uma afronta a uma cláusula pétrea, ok? Né? Para você até saber, né, da fonte, né, do que eu estou falando, isso aqui, tá? Porque hoje em dia muita gente é especialista em Google, né? E aí vai lá, coloca no Google lá e vem e fala o que acha, né? Mas precisa ter um embasamento jurídico, né? Precisa ter uma construção jurídica, né? Isso aqui que eu estou falando foi uma construção jurídica que eu fiz, né? E vim aqui dar a minha opinião jurídica, tá? Opinião jurídica, não é coisa que eu simplesmente vi na internet que eu acho que é, tá? É uma opinião jurídica, né? Uma opinião técnica minha, né? Que eu construí com base na própria legislação e na doutrina também, que é como nós chamamos aí os livros jurídicos. E eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, você vai ser notificado quando nós trouxermos mais informações aqui sobre o piso da enfermagem, entre outros pisos e legislações que nós analisamos, tá? E se você gostou do nosso conteúdo, eu peço que você também deixe um like, que ajuda a gente bastante, te agradecemos muito, muito mesmo. Comenta aqui o que você acha dessa questão, né, da PEC, né, e do STF, se o STF pode derrubar até a PEC, se você tem uma opinião jurídica diferente da minha, deixa aqui no comentário, falando de onde você fala também. E, se puder, compartilhe esse vídeo, né, que ajuda bastante a gente também. Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.